Boa tarde, bem-vindos a mais uma conversa com Serralves, que habitualmente se realizam a esta hora, no final da tarde, 18 horas, todos os dias, sobre diferentes temas no âmbito das áreas de intervenção da Fundação de Serralves. O tema da conversa hoje é Democracia Digital, um regresso à democracia direta de Atenas, e connosco teremos Paulo Rangel, deputado ao Parlamento Europeu, professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Porto. O seu currículo é reconhecido designadamente em termos políticos, nomeadamente em termos parlamentares, em termos governativos, assim como académicos. E Miguel Monjardino, professor do Instituto de Estudos Públicos da Universidade Católica Portuguesa, de Lisboa, e colunista de Política Internacional. A moderação será de Catarina Botelho, professora de Direito Constitucional da Universidade Católica Portuguesa e que, entre outras responsabilidades, tem o facto de integrar o Conselho de Coordenação da Academic Network on the European Social Charter and Social Rights. A todos, muito obrigado e passaria a palavra aos convidados. Muito boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar os oradores, o Dr. Paulo Rangel, o Dr. Miguel Monjardino, agradecer ao Dr. Rui Costa e a toda a organização de Serralves, cumprimentar todos aqueles que estão a assistir e convidar a participarem através do chat. Podem quer ir colocando comentários, quer formular questões que daqui por mais uns minutos iremos abordar. O magnífico ensaísta franco-americano George Steiner, quando escreveu as gramáticas da criação, deu um exemplo a propósito do progresso. Enquanto é evidente que ninguém faz microbiologia num microscópio de museu, a expressão progresso em filosofia, particularmente em filosofia política, não é igualmente frenética e substituível como no campo das microbiologias e das ciências. A Grécia Antiga é definitivamente o berço da civilização ocidental. Os legados dessa herança milenar, que recordamos na filosofia, na literatura, na arte, falam por si e contam histórias e descrevem realidades que nunca apareceram. Foram os gregos os pioneiros na aplicação consciente do pensamento político à ação. Importa recordar Solon, Heródoto, Cabral, Platão e posteriormente ao seu mais célebre discípulo Aristóteles, ensaiar as formas do governo perfeitas e as degeneradas. Ora, o que nos traz aqui hoje é saber se poderá ou deverá a democracia direta substituir a democracia representativa. Cada um dos oradores irá falar aproximadamente 15 a 20 minutos e, seguidamente, terá lugar o debate e as questões formuladas pela audiência e entre os oradores entre si. Então, sem mais delongas, vou dar a palavra ao Dr. Paulo Rangel. Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Naturalmente, eu queria começar por saudar o Miguel Monjardino e a Catarina Botelho, que me vão acompanhar aqui neste debate, que não é um debate fácil, e agradecer muito à Fundação de Serralves, a todos os seus colaboradores e à sua Presidente também, pelo convite que nos fez para estarmos aqui neste fim de tarde a partilhar algumas inquietações, portanto, no fundo, a fazer algo que também se fazia na velha Atenas, não é? Portanto, com ócio, e agora não é bem com ócio, é mais com confinamento, fica algum tempo e alguma oportunidade para nós interagirmos nesta ágora, se é que posso dizer assim. Ficamos com algum tempo para trocarmos impressões e para, enfim, reagirmos aos estímulos e às provocações que possam vir de parte a parte e até do chat, em que, eventualmente, os nossos companheiros de conversa venham a intervir. Ora, o que é que julgo eu que suscita este tema hoje? É de facto a ideia de que há hoje nas sociedades uma grande revolta contra os políticos e as elites políticas, portanto, contra aquilo que se convencionou chamar os representantes.
e contra a democracia representativa e, portanto, existe uma espécie de, digamos assim, atração fatal, não é? Pela democracia direta. E isso é visível em vários pontos. O primeiro ponto onde isso é visível é nas redes sociais, a ideia da participação, a ideia da edição. As pessoas é que editam as suas ideias. E, portanto, no fundo, é a ideia do fim das mediações, não é? É tudo direto, tudo imediato. Bom, e, portanto, em primeiro lugar, a lógica da participação. E depois a ideia de que nós, e vemos isso, em muitos políticos, estou a pensar, por exemplo, no Trump, não é? Mas nós podíamos ir por aí fora, não é? E podemos, que há um apelo à ideia das massas, não é? E das maiorias silenciosas, e uma ligação direta entre o líder e as massas, e acabar com as intermediações. No fundo, o que nós temos hoje, em termos de democracias, digamos, instituídas, é uma crise da representação, ou seja, hoje as pessoas querem decidir elas próprias, querem tomar o destino em suas mãos, querem participar. Uma crise, já agora, também das mediações, eu diria, mediáticas, se é que posso usar esta redundância. Os mass media, não é? Que mídia é o plural de medium em latim, quer dizer, portanto, são os meios, não é? Os meios de comunicação social, os meios de massas, eram, digamos, mediadores. Por isso é que são meios. Eles mediavam. E agora não. Agora a informação vem diretamente, digamos, do produtor para o consumidor. Não tem uma mediação. Portanto, não há uma distância. Esta ideia do imediato, do faça sinta você mesmo, não é? Portanto, esta ideia das emoções também, do reino das paixões. Não é por acaso que, quando nós olhamos para as redes sociais, as pessoas são muito mais agressivas, muito mais emotivas. É o reino das paixões, não é o reino da razão. Porquê? Porque não há uma mediação. Não há uma distância, não há uma racionalidade. E, portanto, o espaço público deixou de ser um espaço, digamos, em que havia intermediários, os políticos para as decisões da comunidade democrática, os jornalistas e os meios de comunicação social para o debate público, e agora toda a gente intervém diretamente e de uma forma um pouco mais caótica, mas também mais igualitária. Porque a democracia é isso, é a igualdade. Bom, e portanto, há um apelo para a democracia direta. Eu terminaria só esta fase inicial para ir já a Atenas daqui a pouco, mas terminaria esta fase inicial só dizendo o seguinte: nós temos já há bastantes anos, há uns 7, 8 anos, no mínimo, um movimento italiano, que é o 5 Estrelas, que foi lançado por um palhaço muito conhecido na Itália, não é? O Beppe Grillo, que vive em Génova, salvo erro, bom, e que essencialmente apelava à democracia direta. Tinha um mentor, que era o Casaleggio, criou uma plataforma, a plataforma Rousseau, que é a plataforma usada por todos os militantes de 5 Estrelas, não é? Chama-se Rousseau não por acaso, como lá para a frente se vier a propósito, hei de explicar, porque era um dos grandes adeptos da democracia direta, é uma das pessoas que volta a trazer a experiência de Atenas para o universo público enquanto experiência democrática, mas enfim, sobre isso podemos falar mais tarde, se for caso disso, mas o que importa aqui perceber é que ele disse, vamos extinguir o Casaleggio, agora é o seu filho que gera essa plataforma, mas vamos extinguir o Parlamento. Nós não precisamos de Parlamento para nada. Nós podemos fazer as discussões online, como estamos a fazer aqui, podemos participar em muitas plataformas, podemos participar através das redes sociais, podemos organizar muitas instâncias de debate e depois, às quintas-feiras ou às sextas, às 8, estamos em frente ao nosso device, ao nosso aparelho, pode ser o smartphone, pode ser o computador, pode ser o iPad, pode ser o que nós quisermos e votamos. Portanto, não precisamos de parlamento para nada. Isto é a democracia direta. Isto é regressar ao sonho de Atenas, àquele século V, lá, quarto, enfim, em que houve uma experiência democrática que é considerada a primeira democracia e que realmente tinha um ponto que ainda hoje é objeto de grande admiração, é que era a democracia direta. Os cidadãos é que tomavam as decisões. Eles eram governados, mas eram governantes ao mesmo tempo.
Eles reuniam pelo menos 40 vezes por ano, numa assembleia, em que podiam estar, no mínimo teriam de estar 6 mil, eles podiam estar 7 mil, 10 mil, 12 mil, 13 mil. Todos tinham direito de palavra, tinham o direito de voto, e, portanto, todas as decisões eram submetidas, no fundo, ao voto desta Assembleia, desta Eclésia, e, portanto, era uma participação direta. E, portanto, nós temos uma nostalgia de que a democracia nasceu na Grécia e de que, no fundo, nós só não fomos capazes de continuar uma democracia direta ou de ter uma democracia direta porque não éramos tão pouquinhos como eram as pessoas da cidade-estado de Atenas. Sim, Atenas era uma polis, era uma cidade-estado e, portanto, era uma cidade pequena, confinada, o número era um número limitado e, portanto, isto era trabalhável, era realizável, era, digamos assim, viável. Mas depois, com milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de pessoas, nos Estados Unidos, ou agora na União Europeia, ou até num país como Portugal, que tem só 10 milhões, não é possível organizar estas feiras na praça, não é? Organizar, no fundo, estes mercados de votos, se quisermos assim. Isto não era possível. E, portanto, nós tínhamos de ter representantes por uma razão prática, não porque isso não fosse a democracia pura. Bom, ora, eu queria só, e isto seria a minha provocação inicial, e, portanto, entraria agora na segunda parte, digamos assim, do meu exercício, eu queria, no fundo, dizer o seguinte, é que a democracia direta ateniense, em primeiro lugar, tinha limitações que, isso são muito conhecidas, estudam-se na escola, não é? As mulheres não eram cidadãs. As mulheres, aliás, na sociedade grega tinham um estatuto bastante secundário, e, portanto, isso era, obviamente, não há democracia em que 50% da população não possa participar. Depois, segundo ponto, os estrangeiros chamados metecos, e havia muitos, mesmo que fossem descendentes de estrangeiros, também não podiam participar destes corpos políticos. E depois, finalmente, os escravos, porque o modo de produção era um modo de produção esclavagista. Portanto, a economia ateniense, como aliás a economia de muitas sociedades da época, assentava muito na mão de obra escrava. Aliás, nós todos aprendemos que o ócio, não é? O tal tempo para pensar que trouxe, no fundo, grandes nomes, seja das artes, estou a pensar num Ésquilo, no Eurípides, num Aristófanes, ou nomes importantes como o Solon, ou como o Péricles, ou pensadores, não é? Ou cientistas como o Arquimedes, ou pensadores como o Sócrates, o Platão, o Aristóteles, enfim, tudo isso era porque era uma sociedade dócil, em que as pessoas tinham tempo para isso, não tinham que trabalhar para ganhar a vida e, portanto, podiam se dedicar a isso. E, portanto, era um pouco essa ideia. Aliás, muita gente acha que nesta sociedade digital, com a inteligência artificial e com os robôs a trabalharem fortemente, às tantas nós vamos ter uma nova época de ócio e, portanto, regressamos outra vez à antiguidade clássica e vamos estar livres, não apenas para a diversão, como alguns supõem, mas também para a produção artística e intelectual. Ora bem, esta democracia que tinha estas limitações, nem mulheres, nem escravos, nem estrangeiros, esta democracia tinha aqui um problema. É que nenhum dos grandes autores que refletiu sobre ela a considerava uma experiência positiva. O Platão, enfim, nós sabemos que o Platão, apesar de tudo, tinha algumas tendências ditatoriais, a sofocracia, enfim, as obras não são todas iguais, nem todas vão pelo mesmo padrão, mas claramente não era um democrata. Mas o Aristóteles, que era uma pessoa bastante, diria eu, sensata, razoável, realista, até empirista num certo sentido, baseado na experiência e na observação, portanto, com uma mentalidade até um pouco mais científica do que filosófica em muitos aspectos, o Aristóteles considerava a democracia um mau regime. E como ele, depois, todos os autores praticamente até ao século XVIII. Praticamente. Quer dizer, o Políbio, por exemplo, que escreveu sobre a República Romana, mas depois, se nós formos por aí fora, não é? Nós não vemos grandes adeptos da democracia. E porquê? Porque a experiência que havia de democracia era a experiência da democracia direta. E a democracia direta não provou como um regime são, porque era um regime que era a tirania da maioria. É o regime aquilo que Montesquieu há de chamar mais tarde o despotismo de todos, quer dizer. Há as tiranias que são o despotismo de um só
e haveria, digamos, as demagogias ou as democracias diretas, que eram o despotismo de todos. Em que, se evidentemente, reparem, o simplismo é total, porque evidentemente que neste tipo de votos, nos votos de sexta-feira no computador, eu não posso ter opções muito complexas, eu não posso introduzir matizes, eu não posso negociar como faço num parlamento, em que negocio um texto para obter uma maioria, ou em que tenho que fazer compromissos, ou em que sou... Não, o que acontece é que tenho opções de sim ou não, opções muito de soma zero, para usar uma expressão que o Sartori usou a este propósito, quer dizer, e portanto, neste sentido, nós temos aqui uma limitação grande àquilo que são as liberdades. Portanto, se nós pensarmos bem, os gregos antigos tinham uma enorme participação política. Estamos a falar só dos cidadãos, mas vamos agora assumir que não havia aquelas outras restrições, que só havia os cidadãos. De facto, participavam, faziam parte do corpo político, tinham aquilo que se chama liberdade política, mas aquela ideia da esfera privada e das liberdades privadas não existia. O conceito de público e privado é totalmente diferente. A ideia liberal de que nós temos uma esfera de direitos, aquilo a que o John Locke chamou a property, que é, no fundo, vida, liberdade e património, que é aquilo que é próprio do homem, por isso é que é property, não é property no sentido de ownership, no sentido de propriedade, é property no sentido daquilo que é inerente aos seres humanos. Essa ideia liberal não existe. E por isso é que há uma obra fundamental, enfim, pouco lida, mas muito citada, do Benjamin Constant, um homem que em Portugal se fala muitas vezes a propósito do sistema semipresidencial e do chamado poder moderador, que aliás inspirou muito o Dom Pedro IV quando fez a Carta Constitucional, mas há, no Benjamin Constant, tem um texto muito curto, mas absolutamente extraordinário, em que caracteriza o que é a liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos. E explica quais eram os defeitos do sistema ateniense. O que eu queria chamar a atenção, e depois esta reflexão eu deixaria para mais tarde, para vermos quais são os perigos das democracias diretas. Mas o que eu queria chamar a atenção é que autores, muitos autores, que nós digamos que eram sensatos, moderados, que defendiam a liberdade e as liberdades, os direitos e as garantias de uma forma ou de outra, o estatuto das pessoas, não eram propriamente democratas neste sentido. E, portanto, achavam que a democracia era um regime perigoso. Atenção que aqui estamos a falar num conceito de democracia que é a democracia direta. E por isso é que tudo muda quando aparece a democracia representativa. Aliás, esse texto do Benjamin Constant, e com isto concluo esta minha provocação inicial, esse texto do Benjamin Constant claramente é uma apologia da democracia representativa. Ele aí explica, e curiosamente explica com fatores sociais, como aliás o Aristóteles, o que significa, meus caros amigos, que não foi o Marx o primeiro, nem o Engels, a olharem para estas matérias com uma leitura quase de classes sociais. Aliás, enfim, o Raymond Aron diz sempre que o Montesquieu foi o primeiro sociólogo avant la lettre, foi o primeiro a olhar para isto, mas antes dele muita gente também olhou, e olhou para os regimes políticos em função da predominância das classes. E isso está muito claro também no Benjamin Constant, e está muito claro no Aristóteles. Enfim, se houver tempo lá irei, fica para já este enquadramento, digamos assim, e passo a palavra para a Ilha Terceira, que julgo que é onde está o Miguel. Muito obrigado, Paulo. Eu queria agradecer muito à Fundação de Serralves o convite para estar aqui. Obviamente, o prazer da companhia do Paulo e, obviamente, também cumprimentar a minha colega, a professora Catarina Botelho, na Universidade Católica, no Porto. Eu queria, nos 10 minutos, vou falar 10 minutos, penso que é suficiente para dizer, nesta fase inicial, o que eu tenho para dizer, uma memória de 2 dias. Portanto, eu vou dizer 3 coisas. A primeira tem a ver com um dia em particular, a segunda também tem a ver com outro dia em particular, e o terceiro é uma ponte, no fim de contas, para aquilo que o Paulo desafiou, que é, no fim de contas, o papel dos clássicos nesta situação. Começando pelo primeiro momento, o primeiro dia, há dias que nós não esquecemos, e o dia 10 de novembro de 1989, era uma sexta-feira, daquelas coisas que nós esquecemos. Eu estava numa tasca em Moscavide, e foi numa tasca em Moscavide
que eu vi, no fim de contas, as primeiras imagens da queda do Muro de Berlim. Como eu tinha viajado bastante na Europa ao longo da década de 80, eu pensei em ver muitas coisas, mas muito honestamente nunca tinha pensado ver a queda do Muro de Berlim com um dia de atraso. Na altura a televisão era um pouco diferente do que é hoje em dia, obviamente não havia redes sociais, portanto as imagens levavam algum tempo a chegar, e foi um momento absolutamente estonteante, pelo menos na minha formação política, ver a surpresa geral que rodeou todos aqueles acontecimentos, a rapidez com que as coisas se precipitaram na noite do dia 9 de novembro de 1989, e no fim de contas, como o choque deu origem a um grande otimismo democrático, a ideia de que o futuro, no fim de contas, estava do nosso lado, ou seja, que a história tinha uma direção e que a direção da história, no fim de contas, estava a nosso favor. Alguns anos depois, só para acabar esta primeira reflexão sobre esse dia, nós tínhamos muito, ou havia muita ideia quando a internet apareceu, e é um bocadinho difícil explicar às pessoas que não cresceram no mundo digital o que era o mundo sem internet e sem telemóveis. Havia muita ideia de que a internet seria um instrumento de libertação política, ou seja, que favoreceria sempre a ideia da liberdade e as democracias. Deixem-me passar ao segundo dia que aconteceu este ano, que é o dia 6 de janeiro de 2021. Foi uma quarta-feira, eu tinha que escrever em minha coluna para o Expresso. Há dias que nós temos que escrever 2 colunas porque somos ultrapassados pelos acontecimentos. E foi o choque de assistir ao vivo aos acontecimentos no Capitólio dos Estados Unidos. O Capitólio, como basta olhar para toda a arquitetura, vê-se perfeitamente toda a influência greco-romana, enfim, em toda aquela infraestrutura, e o que aquilo, no fim de contas, representa para a América em termos de um grande ideal político. E foi realmente, tal como aconteceu em 1989, para mim, um grande choque assistir àqueles acontecimentos. Só que, ao contrário de 1989, em que nós associámos aqueles acontecimentos à ideia de um grande otimismo democrático, nós agora olhamos muito para as nossas democracias com um grande cepticismo, muitas dúvidas em relação ao seu futuro. E, no fim de contas, parte da dificuldade que nós temos, e indo ao encontro daquilo que o Dr. Paulo Rangel estava a dizer, que é, no fim de contas, as dúvidas em relação à vitalidade e à saúde das nossas instituições democráticas, sobretudo numa época em que a política é conduzida praticamente toda, pelo menos aquela que nós vemos como eleitores, em televisões e, sobretudo, nas redes sociais. Redes sociais que são detidas por um pequeno grupo de pessoas, cada vez mais ricas e cada vez mais poderosas, que enriquecem, no fim de contas, à custa da manipulação da atenção e da comercialização de dados. E a pandemia, no fim de contas, acelerou este processo de transição da política, da economia, da educação, do comércio, para o mundo virtual. E, portanto, enfim, estão aqui 2 pessoas. Eu fiz direito, mas foi um equívoco. Eu devo dizer que foi um grande equívoco eu ter feito direito, mas há 2 pessoas aqui que sabem imenso de direito, e o direito está muito atrás da tecnologia que, no fim de contas, gere este mundo. E, portanto, uma das questões que nós temos é saber como é que nós conseguimos recuperar as regras, as tradições da democracia no espaço público que existiram num ambiente cada vez mais digital. Como é que isto se faz? E já agora, que papel é que os clássicos podem ter nesta conversa? Eu aqui passaria ao ponto final desta fase inicial que eu tinha para dizer, que tem a ver com Atenas. E há uma coisa muito curiosa na geografia da Ática, a região de Atenas, é que na Ática havia cidades suficientes para haver várias comunidades políticas. Mas só houve realmente uma grande cidade, uma superpolis, por assim dizer, que foi Atenas. E é muito interessante nós especularmos porquê. Porquê é que, em vez de haver várias cidades na Ática, houve apenas uma? Como é que eles fizeram aquilo? Porque as regras, a política é sempre sobre a mesma coisa, que é quem é que tem o quê e porquê. No fim de contas, o debate político gira à volta quem é que tem e porquê é que tem. E é muito interessante nós vermos a seguir a revolta dos atenienses contra o regime pró-espartano que existiu em Atenas, quando o Clístenes, no fim de contas, concebe uma solução improvisada,
provavelmente nunca pensou que ia ser tão bem sucedido. E eu deixaria 3 coisas que eu acho que são muito interessantes para percebermos a Atenas que nós falamos hoje. A primeira é aquilo que nós podemos chamar hoje o federalismo democrático, ou seja, havia 139 aldeias, vilas e pequenas cidades em Atenas. E, portanto, havia representação ao nível local. Mas depois os atenienses criaram 10 tribos mais ou menos artificiais. E depois criaram um conselho com 500 pessoas que eram eleitas anualmente. E havia as pessoas podiam fazer 2 mandatos ao longo da sua vida, 2 mandatos em anos não consecutivos durante um ano. E havia imensas associações voluntárias. O que este sistema constitucional permitiu foi que larga parte da população de Atenas, de facto, participou ativamente no governo da cidade. E havia uma representação a 3 níveis, a nível local, a nível intermédio e a nível do conselho. O mais interessante hoje em dia, quando nós olhamos para a solução constitucional de Atenas, é que o conselho, onde havia 500 pessoas anualmente que basicamente governavam a cidade, eles não se consideravam representantes. Não havia a ideia de que eles representavam a sua vila, a sua aldeia ou a sua pequena cidade. E isto criou uma cultura cívica que acabou por dar origem a imensa confiança no sistema. O segundo ponto que é muito interessante na maneira como o sistema ateniense funcionava é como é que eles adquiriam informação e conhecimento. Não havia internet na altura, portanto o conhecimento estava bastante mais disperso do que é hoje em dia. Mas mesmo Platão, por exemplo, no Protágoras, reconhece que os atenienses sabiam fazer boas escolhas políticas no sentido de identificar as pessoas com mais capacidade para serem ouvidas. E depois havia uma coisa muito curiosa hoje em dia, que eram os incentivos às elites. O problema eterno das democracias é como evitar os conflitos internos, sobretudo guerras civis, e evitar que as elites políticas e económicas capturem o sistema a seu favor. E os atenienses inventaram o ostracismo, que era um mecanismo constitucional em que anualmente a Assembleia decidia se valia ou não a pena considerar essa opção. E o ostracismo era uma forma de eliminar ou de identificar com alguma antecipação políticos que representassem ameaças à saúde do sistema e à ordem cívica interna. Ao mesmo tempo que isto era feito, evitava-se ter uma presença policial de vigilância muito forte sobre a sociedade ateniense, que impedisse a sociedade, obviamente, de gerir da melhor forma possível o enorme talento que havia. E, portanto, eu gostaria de parar aqui. São estes 3 pontos que me trazem aqui inicialmente, é isto que eu trago para a reflexão e penso que o meu tempo acabou e eu gostaria de o cumprir. Obrigado. Muitíssimo obrigada, Dr. Paulo Rengel, Dr. Miguel Monjardino. Penso que foram ambas intervenções muitíssimo interessantes e que, de certo, irão aqui suscitar questões da nossa audiência. E então, enquanto aguardamos perguntas da audiência, eu posso adiantar algumas questões. Eu não posso deixar de pensar numa reflexão que Novalis escreveu nos seus fragmentos, em que ele dizia: exercita-te na lentidão. Ora, eu penso que a democracia também necessita de tempo para refletir e será que no turbilhão do dia-a-dia as pessoas terão tempo para decidirem numa reunião marcada uma vez por semana, como estava a sugerir, não é? As questões da res pública, será que a democracia direta seria viável dessa forma? Também, ligando agora um bocadinho a Kierkegaard e àquela ideia da pessoa individual, a pessoa irrepetível. Bem, quando nós estamos em massa, quando nós estamos em multidão, por vezes o nosso comportamento é diferente, nós somos mais permeáveis à demagogia, nós somos mais permeáveis também à psicologia de grupo. Ora, que respostas poderiam existir para contornar estes problemas? Eu penso que esta é mesmo uma discussão muito fascinante e até na história também do que estava a dizer o Dr. Paulo Rengel, ligado à situação em Itália do movimento 5 estrelas, realmente perceber até que ponto é que isto seria viável e desejável e onde é que está o tempo para a reflexão, porque eu creio que quem transitou de um mundo sem internet e sem telemóvel, não é, sem telemóvel, smartphone, nesse sentido que eu queria dizer, para o nosso mundo
mundo atual, tudo tão rápido, tudo tão efêmero, pensamos muitas vezes nisso, onde é que está o tempo para refletir? Será que a democracia pode existir sem esse tempo necessário para a reflexão? São estas as minhas perguntas, muito obrigada. Bom, eu talvez pegue nesta sugestão para dizer o seguinte, e gostava aqui de fazer dois ou três comentários relativos, digamos assim, uns à intervenção do Miguel Monjardino e outros a esta digamos, inquietação com o tempo, não é? Tempo e democracia, e com o tempo da democracia, no fundo, que foi suscitado pela Catarina. Vamos cá ver. A primeira coisa que eu queria dizer é que, no caso eu falei aqui um bocadinho no 5 estrelas, não é? Mas atenção, era apenas para dizer que há partidos que têm isto já teorizado, não é? Porque eu acho que este anseio, esta aspiração, esta inquietude pela participação direta, pelo envolvimento, ela existe em muitos outros países, não é? Portanto, ela está presente naquilo que nós chamamos de movimentos populistas, não é? Aqui apenas tem a diferença no 5 estrelas de ser assumida como uma solução institucional, isto é, não é apenas um populismo no sentido de uma corrente, não é? Como a dada altura foram na América Latina algumas correntes, mas é também, seguramente, não tenho dúvidas sobre isso, é também seguramente uma, como é que é de explicar, uma proposta institucional. Portanto, é isso que está, é uma proposta institucional. Portanto, o 5 estrelas aqui tinha esse sentido. Agora, o que é que eu acho que vale a pena meditar? É que realmente Atenas tinha estas virtudes. Aliás, note-se que as democracias, a democracia direta ateniense, como aliás a República Romana, que não tem nada a ver com uma democracia direta, ambas cultivavam muita virtude cívica, não é? E por isso é que a liberdade dos antigos tem muito a ver com essa virtude cívica, e por isso é que tinham prevista, por um lado, o ostracismo, não é? E no caso romano era, no fundo, a proscrição, quer dizer, alguns cidadãos eram banidos da vida pública, no fundo tinha uma espécie de morte cívica, não é? Mesmo nomes muito importantes acabaram por ser afastados. Estou a pensar, por exemplo, no Cícero, não é? Que aliás foi um grande defensor da República contra o Júlio César, em particular, mas quer dizer, importa aqui perceber o seguinte: as democracias diretas põem um problema, é que é o problema das paixões, e que é isso que eu noto nas redes sociais. E por isso é que eu vejo aqui alguns paralelos. E por isso é que eu acho que é muito importante reler os clássicos, ir lá outra vez, para perceber que estas questões não são novas. Quando se fala aqui do tempo, quando a Catarina falou do tempo, e eu já lá vou à proposta que fez, ou à provocação que fez, mas quando falou do tempo, até julguei que ia dizer outra coisa, que é, de facto, estas coisas mudaram todas muito pouco. Isto é, os problemas que em grande parte se põem a regimes hoje em que as pessoas pretendem um envolvimento mais direto, os problemas que se podem pôr a regimes que supostamente tinham uma representação e traíram essa representação, esses problemas estão debatidos nestes autores todos. Não é? E podemos estar a falar do Aristóteles, podemos estar a falar do Políbio, podemos estar a falar do Xenofonte ou do Heródoto, mas todos eles, de uma forma ou de outra, enfrentaram, e depois se nós formos para o Maquiavel, ou se formos para o Richelieu, ou se formos para o Montesquieu, ou se formos para o John Locke, todos eles de alguma maneira têm isto. Agora, o que é interessante verificar? É que há pouco, e por isso é que eu queria dizer, qual é o perigo da democracia direta? É que a pessoa, é o reino das paixões, é que a pessoa decide em causa própria. Aquilo que há pouco dizia, realmente os governantes são os governados e os governados são os governantes, não é? Isto tem um escrúpulo enorme, porque a tal Assembleia que tinha o Conselho dos 500, depois também havia, no fundo, um comitê, ou se queremos, de 50, em que o presidente só podia ser presidente por um dia, portanto isto é o princípio republicano levado ao limite.
para não haver nenhum abuso. Portanto, a ideia de que isto podia, entre o sorteio, a eleição por maioria e a rotação, a rotatividade, tudo isto eram mecanismos para garantir um maior envolvimento e participação. Isto é verdade. Tudo isto era assim. Mas o que nós verificamos é que, como as pessoas decidem em interesse próprio e não representando outros, não há distância. E isto vai dar-nos, não talvez necessariamente ao tempo, mas ao espaço. Que neste caso é um espaço-tempo, porque também é uma distância temporal. É que as democracias representativas, outro problema, e eu gostaria de ir lá, talvez numa fase um bocadinho mais tardia, será que hoje as democracias representativas são mesmo representativas? Estão a representar alguém? Isso é outra questão. Estão a tornar presente? Essa é outra questão. Mas, voltando aqui a esta ideia, nas democracias representativas existe a tal mediação. E, portanto, o deputado ou o ministro, ele não está a decidir em causa própria. Ele está a decidir em nome de outros. Em representação das tais cidades, em representação do seu município, em representação da sua comunidade. E isso obriga-o, pelo menos a um esforço, não olhar apenas para o seu interesse, mas também para o interesse geral. Para o interesse, pelo menos, daqueles que o mandataram, se o mandato for imperativo. E, portanto, neste sentido, isso cria distância, isso cria tempo, isso cria reflexão, isso cria razão. E deixa de ser o reino das paixões e passa a ser um reino de razões e de razão. E o grande risco da democracia direta, e que eu sinceramente acho que está claramente espelhado em muito daquilo que nós vemos nas redes sociais e em muito daquilo que nós vemos nos movimentos chamados populistas, que estão aí espalhados pelo mundo inteiro, mas também no espaço ocidental, é as paixões à frente da razão. As pessoas vivem com um envolvimento afetivo que não lhes dá distância. E isso tem com certeza a ver também com a questão do tempo, que não têm para refletir, mas tem a ver com a ideia de que estão a decidir interesses próprios. Elas estão a votar no seu interesse. E isto é muito simples de perceber. Se eu estiver a votar para 10 milhões num computador, eu vou votar de acordo com o meu interesse, não necessariamente de acordo com a ideia de que eu estou a representar alguém. Claro, todos podemos fazer esse esforço, o que é melhor para todos, mas a verdade é que a tendência para votar emocionalmente é maior. E por isso é que, e eu isto gostaria de voltar, mas não quero monopolizar, por isso vou agora, por isso é que estas pessoas defendiam uma Constituição equilibrada e não uma Constituição democrática neste sentido da tirania da maioria, isto é, da decisão da maioria. Muito obrigada, Dr. Paulo Rangel. Então passo a palavra ao Dr. Miguel Monjardino. Muito obrigado. Vou tentar ser breve, porque a conversa está a ser muito interessante. Eu diria, pegando aqui em algumas coisas que o Dr. Paulo Rangel disse, é muito interessante nós vermos a confirmação. No fim de contas, a oração fúnebre de Péricles é de certeza um dos discursos mais célebres da história. E é muito interessante relermos esse discurso, porque aquilo a que nós associamos virtude cívica em Atenas não estava associado a direitos. Nós hoje em dia, quando olhamos para as democracias, associamos democracia a direitos. Para os atenienses, a virtude cívica girava sobretudo à volta da ideia dos deveres. E isso é uma meditação interessante hoje em dia. A segunda coisa é, se nós aceitarmos que a Ática devia ter à volta de 250 mil pessoas, é basicamente disso que nós estamos a falar, a solução constitucional ateniense permitiu que, pelo menos, sendo muito conservadora em termos de números, pelo menos 1/3 dos habitantes da Ática participaram de alguma forma no governo da sua cidade diretamente no processo de decisão político, ao longo de várias décadas. Ou seja, eu vou dizer aqui uma botada académica, mas a democracia ateniense funcionava um bocadinho como o serviço militar obrigatório funcionou em Portugal. Quem foi à tropa antigamente conhecia o país real. A pessoa ficava com a ideia do que era o seu país. E o mecanismo, eu estou aqui a simplificar muito e exagerar, mas o mecanismo constitucional ateniense permitiu criar imensa confiança nas instituições, porque as pessoas conheciam-se, as pessoas participavam regularmente,
ao nível da sua aldeia, ao nível da tribo, ao nível do concelho, regularmente na política local. E, portanto, para um ateniense, quem não participasse na vida cívica, e política, era um cidadão inútil. Até o próprio Sócrates, embora tarde, ou só aos 63 anos, mas Sócrates foi obrigado, no fim de contas, a desempenhar um cargo político na cidade. A segunda coisa, para ser muito sintético, em relação à pergunta, eu acho que o problema essencial aqui, e a professora Catarina chamou a atenção para isso, é o problema do conhecimento. Ou seja, com que base é que as decisões são tomadas? Ou seja, como é que uma sociedade, seja qual for a sua arquitetura constitucional, onde é que esta sociedade vai buscar o conhecimento que fundamenta a decisão política? Como é que isto se faz? É muito interessante ver, mais uma vez, como é que os atenienses fizeram, e é muito interessante ver como é que o debate decorre hoje. Porque as empresas que detêm as redes sociais não estão muito interessadas, do meu ponto de vista, na liberdade. Estão interessadas na nossa atenção, na manipulação da nossa atenção e, sobretudo, em adquirir dados sobre nós que são comercializados. E, portanto, eu diria, não sou pessimista em relação ao futuro, eu diria que, tecnologicamente, vamos ter que encontrar soluções bastante diferentes daquelas que têm existido até agora, em que são estas empresas de redes sociais, que detêm estas redes sociais, que, no fim de contas, lideram todo o debate político. E há situações interessantes. Taiwan talvez seja o exemplo mais interessante em termos de desenvolvimento de soluções tecnológicas que permitam a participação cívica dos cidadãos na tentativa de recuperarmos este espaço cívico virtuoso, por assim dizer, em nome do bem comum. É claro que não é fácil, mas eu diria que ficaria surpreendido se ao longo desta década não aparecessem soluções ou propostas tecnológicas para apoio à decisão política, com mais intervenção cívica em certos países no mundo. Ficaria surpreendido que isso não acontecesse, e eu pararia por aqui. Muito obrigada, Dr. Miguel Monjardino, e creio que conseguimos quebrar o gelo, porque já temos aqui já algumas perguntas da audiência. Eu também reparei que temos aqui alguém que gostaria de falar. Ora, eu não tenho autorização para ligar o microfone. Eu creio que o que tinha sido combinado com a organização foi as questões serem colocadas por escrito. Portanto, a não ser se houver algo em sentido contrário, pedi à organização que autorizasse a pessoa a falar ou então que colocasse a questão por escrito. Eu vou ler as questões que já cá temos. Temos então uma questão do Brasil, de um colega meu, é o professor Flávio Martins, que é constitucionalista e professor de Direito Constitucional, e então a pergunta do professor Flávio é a seguinte: no uso das novas tecnologias no processo democrático, como encontrar um meio termo entre o inconformismo da população ao modelo atual representativo e o enorme risco de condução por governos populistas, como os latino-americanos? E eu, se calhar, também associava aqui à ideia do professor Flávio Martins, aquela reflexão de Platão na obra O Político, quando ele defendia que era crucial distinguir o essencial do aparente, distinguir o político autêntico do politiqueiro, não era? Portanto, será que nós podemos fazer um paralelismo aqui? Será que tantas vezes parece que os populismos, sejam eles de extrema-direita ou de extrema-esquerda, não é? Utilizam a aparência da verdade, pois esta é mais atrativa do que a própria verdade. E passando à segunda questão, à questão de Rafael Torres, sendo que cada cidadão ateniense desempenhava cargos políticos, mas não o faria sempre, apenas por curtos momentos da sua vida, e nesses momentos geralmente dedicavam o seu tempo à polis e trocavam ideias na ágora. Que meios teria um país com 80 milhões de habitantes para ter esse debate, sendo ele extremamente necessário, quando cada pessoa tem os seus horários, muitos nada entendem de administração e seria impossível ter uma discussão saudável? Como vemos, a maioria dos temas nem sequer é pacificamente discutido num Parlamento com 200 pessoas formadas e informadas. São estas as duas questões, então dava a palavra ao Dr. Paulo Rangel. Ora bem, eu ia, sinceramente, porque acho que é uma pergunta que entronca muito bem em duas ou três coisas que eu queria já dizer e que de facto são, e que é muito pertinente, esta pergunta do professor Flávio Martins. Vamos cá ver. Qual é o grande problema? Eu, sinceramente, sou um grande crítico da democracia direta. Nesse sentido, cultivo algum ceticismo, digamos, dos intelectuais atenienses depois
de ter acabado a democracia, ou no fim já da Guerra do Peloponeso, digamos assim, já depois disso. Mas quer dizer, qual é o meu problema hoje? Porque é que eu acho que há hoje tanta insatisfação com a democracia se ela não era direta e era representativa? Bom, e tinha os tais méritos da reflexão e da racionalidade, daquela ideia até quase que do Habermas, não é? De um diálogo público, de uma esfera pública, de comunicação, etc. Bom, qual é o problema hoje? É que a digitalização tirou-nos daquilo que eu chamo de democracias territoriais. Nós hoje vivemos em democracias pós-territoriais. Ou, se quisermos, em democracias não estaduais. Mas este aqui já é talvez um patamar demasiado avançado para seguir. Mas quer dizer, o que é que eu quero dizer com isto? Se nós pensarmos bem, as eleições para os nossos representantes estão organizadas por circunscrições territoriais, por círculos territoriais. Mas hoje nós elegemos os deputados, por exemplo, num país, pensemos em Portugal, mas as decisões que mais afetam a vida das pessoas, ou que as afetam pelo menos naquilo que é essencial no médio prazo, são tomadas fora do país. São tomadas noutras, e portanto não há uma correspondência entre as circunscrições de eleição e os circuitos de decisão. E portanto nós estamos constantemente a eleger representantes que são, à partida, impotentes, porque eles não têm capacidade, mesmo que queiram e desejam muito, para resolver problemas que não são resolvidos na sua esfera. E, portanto, quando nós tínhamos o Estado soberano, cioso do seu território, cioso da não ingerência, e, portanto, paladino, no fundo, de que havia uma jurisdição territorial, as coisas pareciam claras. Não eram talvez exatamente como eram descritas, mas pareciam claras. Eu voto no meu Estado é que se tomam as decisões e, portanto, o meu voto é eficaz. Agora, se eu estou a votar para umas eleições, das quais vão sair corpos representativos, e depois executivos, que também são representativos da população, mas que não têm condições para resolver os problemas que se põem às pessoas, porque não é nessa esfera que as decisões são tomadas, então há um divórcio entre a eleição e a representação. E algumas pessoas dizem assim, então, tu que estás lá na Europa, tens o problema resolvido. Tens a resolução do problema. Porquê? É aumentar a escala. Vamos fazer uma democracia europeia, à escala europeia, e vamos fazer coincidir o território com a unidade de decisão. Só que isso não é possível. Porquê? Porque o que está aqui em causa não é aumentar a escala do território. O que aqui está em causa é que as decisões não são territoriais. São tomadas nos mercados. São induzidas pelas redes sociais. Estão na nuvem, para não dizer que estão nas nuvens. E, portanto, ao dizer isto, o que nós estamos logo a tornar, digamos, evidente para as pessoas, é que é muito difícil eu hoje conseguir refazer a democracia representativa. Porque eu teria que encontrar uma representação das comunidades que não é necessariamente territorial. E é muito difícil eu dizer qual é então o laço, qual é a afinidade. Quer dizer, o que é que me liga ao outro? Se não é o território, é o quê? Não é? E por isso é que eu falei muitas vezes, muito antes disto, enfim, hoje ser, do meu ponto de vista, muito mais crítico, embora talvez já houvesse uma janela travessa, numa certa medievalização do poder. Porque na Idade Média as relações políticas não estavam necessariamente ligadas ao território. Estavam ligadas a pactos de lealdade, não é? E, portanto, nesse sentido, a afinidades pessoais, a laços pessoais, e não propriamente a pertenças a territórios. E, portanto, só para dizer o seguinte, eu percebo qual é o grande problema, é que a democracia direta parece falhar, por ser o reino das paixões, parece não ser uma alternativa, mas as pessoas não estão satisfeitas com a democracia representativa, que para mim seria a boa alternativa, porque nós temos de reinventar a representação para um mundo globalizado e digitalizado. E eu penso que é esse o problema. É como é que nós vamos reinventar a representação.
Muito obrigada, Dr. Paulo Rangel. Dou agora a palavra ao Dr. Miguel Monjardino. Muito obrigado. Sendo muito breve, pegando naquilo que o Paulo Rangel disse, eu concordo absolutamente. A grande dificuldade que nós temos é da maneira que as coisas estão a funcionar, a confiança nas instituições diminui consideravelmente. E um processo destes a continuar terá efeitos muito, muito negativos para a credibilidade da ideia democrática. Aquilo que explica, no fim de contas, a sobrevivência da democracia ateniense após as reformas de Clístenes foi, no fim de contas, o apoio social, a confiança das pessoas nas instituições. Quando nós lemos, por exemplo, Políbio é fascinante exatamente por isso, porque ele foi um exilado político, um prisioneiro, de certa maneira teve sorte quando chegou a Roma, ao contrário dos seus amigos. Eu penso que todos nós gostaríamos de ter como o Políbio, morrer depois de 80 anos a cavalo, é ótimo, não é? A maior parte de nós não morrerá aos 80 e poucos anos depois de uma queda de cavalo, portanto, estamos a falar de um homem absolutamente fantástico. Mas Políbio é muito interessante porque ele explica, no fim de contas, o poder de Roma pela força das suas instituições. E, portanto, a questão que nós temos aqui, perante o que está a acontecer, é, pegando naquilo que o Paulo já estava a dizer, como é que se reinventa a representação neste ambiente. Eu volto sempre à questão, porque eu acho que nós temos aqui um problema que é uma das coisas que mina deliberadamente, do meu ponto de vista, o futuro das democracias liberais é a maneira como as redes sociais funcionam. Como canalizadores da nossa atenção e da emoção. Porque quanto mais emoção houver nas redes sociais, mais os acionistas dessas redes sociais ganham dinheiro. Portanto, a ideia de que as redes sociais servem para defender a liberdade e a democracia é uma coisa que eu sou muito, muito cético. Essa não é a principal função deles. E também a credibilidade da informação não me parece ser a principal preocupação das empresas que detêm as redes sociais. E, portanto, eu sou muito cético, embora use pouco, mas uso o Facebook, o Twitter, esse tipo de coisas. Portanto, mas isto leva-me a pensar que terá que haver uma solução tecnológica para o problema que o Paulo Rangel levanta. Eu acho que não será possível voltar atrás. Teremos que, no fim de contas, continuar a agir no ambiente digital, e eu aí não sou talvez tão cético. Eu penso que ao longo desta década, vou repetir-me, haverá novo tipo de software, novo tipo de ideias políticas que, no fim de contas, serão forçados por força de circunstâncias, pela pressão que, no fim de contas, todos nós temos. Acho que será uma época poderá ser uma época de grande inovação em termos políticos, associando as tradicionais ideias de representação democrática a novas opções tecnológicas. Muitíssimo obrigada e ainda temos tempo para mais uma ronda de perguntas, então temos aqui mais duas questões. Uma questão de Pedro Sousa é a seguinte: com o advento da tecnologia atual e sua velocidade cada vez mais rápida, aparentemos a entrar num sistema meramente mediático e de imagem, onde boa parte dos indivíduos fica preso meramente nestas imagens de espetáculo e alienado da sua suposta realidade. Ao mesmo tempo que seria a representatividade política do Estado, transforma-se numa aparente tecnocracia separada da sua demos, meramente tomando decisões de cima para baixo. E aí, até talvez a atual situação dos estados de exceção permanentes, como nomeados por Agamben atualmente e Carl Schmitt nos anos 30 e 40, no nosso tempo, desde a altura da crise de 2001, do terrorismo, passando também antes já pela crise neoliberal, com o sistema de crises financeiros, até a atual pandemia, aparentamos saltos das crises em crises, sem quase aparente decisão ou participação nas decisões de uma demos sobre o soberano. Estamos a entrar lentamente em fórmulas pouco democráticas ou iliberais para sistema tecnocrático que, idealmente defendidos por Bertrand Russell, poderão antes entrar em simples e pura tirania estadual, justificadas aparentemente só por questões biopolíticas de poder sobre a vida? Primeira questão. Outra questão, Dr. Miguel Monjardino disse que os governos hoje reagem a redes. Pergunto se sente que, no caso da pandemia, houve da parte dos governos, em algum momento, hiperreações dos governos às redes. E se calhar juntava só mais uma questão que não é muito extensa, de Miguel Beleza: será este excesso de desinformação, ou não, está entre parênteses o desinformação nas redes sociais,
um dos principais atentados à democracia, aliado a alicerces errados ou incompletos, mas que nos são convenientes para as conclusões que desejamos? Como podemos combatê-las, se é que é possível combatê-las? Passava então a palavra ao Dr. Paulo Rangel. Sim, eu estava aqui só para ouvir aqui algum ruído, não sei se agora já terminou, parece-me que já terminou. Estava a ouvir aqui um ruído estranho e por isso é que estava aqui a hesitar em entrar. Bom, vamos cá ver. Aqui estão várias questões difíceis. Uma questão é a questão da crise e do estado de exceção. Esta é uma questão típica das democracias, não é? E que tem, aliás, tem um antecedente muito importante em Roma, não é? Porque Roma, na Constituição da República Romana, de que nós não falamos aqui, e que, do meu ponto de vista, era talvez bastante mais... tinha aspectos de maior moderação em alguns pontos do que tinha a Constituição ateniense, procurava fazer interagir, digamos, as várias forças sociais e procurava, no fundo, discipliná-las, mas eles tinham aquilo que era o período da ditadura, não é? Portanto, aquilo que se chamava, podia haver uma cláusula de ditadura por 6 meses, não é? Pronto, enfim. E, portanto, isso várias vezes aconteceu. Porquê? Porque Roma, como estava em expansão durante todo o período da República, e especialmente nos seus 2 séculos últimos, portanto, no século II e I a.C., estava numa franca expansão, antes tinha tido já começado com as guerras púnicas e tudo isso, portanto, estava sempre em guerra. E, portanto, isso obviamente que limitava as hipóteses da democracia funcionar em pleno. Portanto, esta lógica da exceção estava presente. O que é que nós temos hoje como claro? Aqui foi correto, foi muito interessante verificar-se esta questão do estado de exceção quanto ao terrorismo a partir de 2001. Mas eu gostava de chamar a atenção que talvez este nosso digamos, ouvinte ou interativo que aqui está, seja jovem, porque quem cresceu nos anos 70 e 80 estava habituado ao terrorismo, outro tipo de terrorismo, mas estava habituado já às limitações do terrorismo. Eu, quando comecei a estudar direito penal, no meu caso o direito não foi um grande equívoco, foi um pequeno equívoco, mas quando eu estava a estudar direito penal, o direito penal tinha um direito penal excepcional para o terrorismo, não é? Não no caso português, mas, por exemplo, no caso italiano, no caso alemão, com o grupo Padre Meinhof, as Brigadas Vermelhas, no caso da Espanha tínhamos a ETA, no caso do Reino Unido tínhamos o IRA, e, portanto, havia aqui alguma excepcionalidade nas garantias. Isto depois amplia-se muito, é verdade, com o 11 de setembro, que é um período, do meu ponto de vista, crítico. Eu, aliás, acho que aqui, a respeito do otimismo democrático, eu acho que há uma transição constitucional global, que vai do dia 9 de novembro de 89 ao dia 11 de setembro de 2001. E depois nós entramos já no não otimismo democrático. E é verdade que nós vamos da crise dos terrorismos, especialmente do extremismo islamita, para a crise financeira, e da crise financeira vamos para a crise das migrações, e da crise das migrações vamos para a crise da pandemia. Qualquer uma delas, mas em especial a terrorista, a financeira e a atual sanitária, pressupõe limitações de direitos sérias. A questão que eu ponho é se nós não devíamos ter uma resposta para isto muito mais limitada do que aquela que temos, que era estados de exceção parciais, sectoriais, orientados para, em vez de termos estas categorias totais do tempo do Carl Schmitt. Portanto, eu estou mesmo a responder agora aqui à pergunta que foi feita, em vez pelo Pedro Sousa, pelo que foi ele, em vez de termos aqui uma lógica de categorias totais com Carl Schmitt, aquilo que eu, enfim, como um jurista modesto e talvez destreinado, sugeriria, era nós termos categorias sectoriais. Eu, por exemplo, isto é uma coisa muito polémica, mas eu acho que nós devíamos ter tido, durante a Troika, um estado de exceção financeira, o que faria com que algumas decisões do Tribunal Constitucional não tivessem sido inconstitucionais, não tivessem optado pela inconstitucionalidade, porque era um estado de exceção. Assim como acho
que podíamos ter um estado de exceção sanitário, o que permitiria que muitas outras liberdades que hoje podem estar em crise não estivessem. E, portanto, isto só para dizer que nós vivemos sempre em crise, não é? Portanto, é preciso ter esta presença. Portanto, a democracia tem que viver, digamos, com os seus inimigos, porque faz parte da própria democracia, conviver com os seus inimigos. Portanto, isso é uma coisa fundamental. E por isso nós temos que ter antídotos. Enfim, deixarei isto por aqui, porque eu fui muito direto, uma vez que é uma preocupação que hoje muita gente tem, que é do estado de exceção. É algo que é muito, eu diria, vivido muito intensamente pelos nossos cidadãos. Quis deixar, no fundo, só esta sugestão de que nós podemos ter remédios menos intrusivos, mais adaptados às circunstâncias, mas para isso temos que abandonar aquela ideia que é do Estado soberano total, que está por trás dessas categorias totais. Porque categorias totais são sempre totalitárias, até as democráticas. Muito obrigada, Dr. Paulo Rangel. E então passava a palavra novamente ao Dr. Miguel Monjardino. Muito obrigado. Só para responder à pergunta que me foi feita sobre a hiperreação de governos numa situação de pandemia. Sim, eu diria que sim, não só governos, que estão numa situação muito difícil, mas também de toda a comunicação social, em que cada vez mais os ritmos das redes sociais têm enorme impacto na maneira como os jornais, cadeias de televisão, rádios, olham para a realidade. É muito dependente daquilo que, no fim de contas, acontece nas redes sociais. E muitas vezes o que acontece nas redes sociais tem uma fraca relação, ou nenhuma relação, com aquilo que acontece no mundo real. E, portanto, é um mundo virtual, é um mundo que tem pouco contacto com aquilo que se passa realmente. Eu diria que muitos governos, e, sobretudo, grande parte da comunicação social, depende hoje em dia muito, sobretudo nas grandes cidades onde os jornais tendem a ser feitos, depende muito do que se diz nas redes sociais e eu duvido que isso seja bom. Muito obrigada. E então, como ainda temos uma ligeira margem de tempo antes de terminarmos, vamos passar só a esta última ronda de questões. E temos aqui então uma questão de Hugo Vieira. Não seria também importante combater o desinteresse geral da população no cenário político? Desinteresse este que só acaba por ser exacerbado pela proliferação das fake news? Não será correto dizer que constituem uma forte ameaça à democracia digital? Esta é uma questão. Uma segunda questão, de Rafael Torres. Não deveríamos, apesar de tudo, adotar um sistema político inspirado no sistema suíço? E passava então a palavra ao Dr. Paulo Rangel. Ora bem, são duas perguntas muito interessantes. Há uma em que eu, aliás, tenho trabalhado muito no Parlamento Europeu, que é a questão das fake news, e aqui, enfim, o Miguel Monjardino já, por mais do que uma vez, ao aflorar, essencialmente, a questão das redes sociais, e, enfim, eu vejo que ele dá uma importância decisiva a esse vetor das nossas vidas atuais, como um dos vetores através dos quais terá que, enfim, pôr a equação democrática, onde tem de se jogar a equação democrática, mas atenção que, em primeiro lugar, é muito importante o combate às fake news. É muito importante. Mas ele também tem problemas, que são os problemas da liberdade de expressão. Portanto, que também há aqui este conflito clássico, não é? Que é de saber até que ponto é que em alguns casos, não é? Por exemplo, nós temos aquela decisão conhecida de que o Twitter proibiu o Trump de usar o Twitter. Bom, e isto, por um lado, é compreensível na medida em que realmente ele espalhava, especialmente no caso da pandemia, muitas vezes informações que eram enganadoras e que eram erradas, mas realmente põe o problema de saber se nós podemos silenciar uma pessoa, em que termos. Aqui eu acho que era preciso uma coisa, não tenho dúvidas, aí a União Europeia está a trabalhar bastante, uma delas é, eventualmente, e mesmo nos Estados Unidos já se está a querer aceitar isso, que é, no fundo, um desmantelamento deste oligopólio, ou até destes monopólios paralelos nas várias frentes das redes sociais, e outra que eu acho é a regulação, uma regulação externa. Isto é, por exemplo, essas decisões, é no fundo assumir
que as redes sociais e as plataformas através das quais elas atuam são parceiros públicos, não são parceiros privados. Não é? Porque elas, aliás, e por isso é que nós, a ida à Grécia não é assim tão, como é que eu vou te explicar, tão descabida, porque o conceito de público e privado da antiguidade era muito diferente do conceito de público e privado que nós temos atualmente. Mas o Facebook veio tornar, por exemplo, não é? E o Twitter veio fazer com que muita gente tinha uma vida privada e ela passasse a ser pública. Não é? Porque as pessoas, enfim, desde as suas refeições mais emblemáticas até as habilidades do cão e a exposição dos filhos, tudo passa pelas redes sociais. Mas atenção, isto é um aspecto muito importante, porque isto alterou por completo a privacidade. Aliás, isto é absolutamente extraordinário que nós tenhamos hoje o regime da proteção de dados que não deixa sequer que se publique uma pauta numa pauta de classificação de alunos, que é a maior vergonha que as universidades portuguesas estão a fazer, e que é não se poder publicar uma pauta com as notas dos alunos. Isto é contra a transparência, totalmente contra a transparência, não é a favor de privacidade nenhuma, porque as notas não fazem parte da vida privada de ninguém. E essas mesmas pessoas que são protegidas na sua nota de exame expõem a sua vida todos os dias e, no fundo, concedendo, em termos jurídicos, alguma da sua privacidade ao espaço público. E, portanto, alterou-se a relação entre o público e o privado. Isto é uma coisa muito importante de ter presente no contexto também das democracias, e por isso eu acho que haver uma regulação externa, por exemplo, saber se alguém pode ser expulso de uma rede social, isso não devia ser uma decisão que fosse tomada pela própria empresa. Isto devia ser uma decisão que devia ser tomada por um órgão regulador e, eventualmente, com apelo possível para os tribunais mais tarde. Porque nós já estamos a falar de uma esfera que tem dimensões públicas enormes, que não é apenas uma esfera comercial, que não é apenas uma esfera privada. E depois o Rafael Torres tinha feito também uma pergunta muito relevante, eu queria só, já não me lembro qual era, porque perdi-me com o meu entusiasmo quanto à não publicação de pautas. Que era, não deveríamos, apesar de tudo, adotar um sistema político inspirado no sistema suíço. Pronto. E aí eu queria dar uma resposta telegráfica. Eu acho que não. É claro que o sistema suíço é um sistema de democracia semidireta. Não há dúvida que no sistema suíço, em alguns semicantões, nós tivemos e temos a verdadeira democracia direta ateniense, ainda existe, não é? Mas depois há uma democracia referendária sistemática. Sinceramente, eu acho que é um sistema que, mais uma vez, na sua ecologia muito particular, funciona. Mas que realmente na Suíça existem condições, não é? Existe uma tradição que permite isso. Eu não me parece que ele seja facilmente transponível para estas dimensões, embora não há dúvida que ele seria muito mais viável hoje, por razões tecnológicas, se fosse exportado do que é na Suíça ainda agora. Quer dizer, se nós introduzirmos as dimensões tecnológicas, muitas destas questões são extremamente simples de resolver. E, portanto, em termos, digamos, técnicos, não é? O voto, a participação, a introdução em debates, enfim, tudo isso. Há aqui um outro problema, que é o problema da confiança tecnológica. Isto é, eu meto o meu voto num computador, quem é que me garante que o voto, que é secreto, foi respeitado, não é? Aqui há um outro problema muito sério, que se há de pôr na questão do voto eletrónico, que é saber como garantir a fiabilidade do voto. Porque também existe o risco de haver um grande irmão que dentro da máquina esteja a manipular isso, não é? Mas, enfim, eu não recomendaria o modelo suíço fora da Suíça. Inteiramente de acordo consigo, Dr. Paulo Rangel, até porque a Suíça também é um país de uma extensão mais pequena, também é preciso ter em conta o ambiente cultural, não é, do próprio povo suíço, a cultura ao nível de educação e também tudo mais para, às vezes, um sistema que funciona bem num determinado país não tem que necessariamente ser importado para outro país, não é? Todos conhecemos esses problemas das interpretações, das importações acríticas e exportações no mundo, por exemplo, jurídico, isso acontece também muito. E dava agora a palavra ao Dr. Miguel Monjardino, de novo. Muito obrigado. Faço uma pergunta, que é, se Donald Trump tivesse ganho a eleição, será que o Twitter
teria tomado a decisão que tomou? Eu penso que não. E, portanto, eu concordo com aquilo que o Paulo Rangel disse. Eu acho muito estranho que seja uma empresa privada a tomar esta decisão no espaço público. Mas isto é um sinal do mundo onde nós entramos, onde um pequeno número de pessoas, muito, muito, muito pequeno, já agora quase todo situado na Califórnia, detém um poder absolutamente extraordinário sobre, cá está, a conversação nas sociedades democráticas. A conversação nas sociedades democráticas é uma coisa muito, muito importante. O tom da conversação. O que as redes sociais têm vindo a fazer é, no fim de contas, minar, no fim de contas, o tom de toda esta conversação. E é do seu interesse que isto aconteça, porque quanto mais tal acontece, mais emoções existem nas redes sociais, mais atenção existe e mais o algoritmo funciona, no fim de contas, a favor destas empresas. É por isso que eu acho que este oligopólio, no fim de contas, tem que, no fim de contas, arranjar uma solução para este problema a bem do futuro das democracias liberais. Porque se nós não conseguirmos colocar mão, por assim dizer, neste problema, estamos apenas no início dos nossos problemas. Deixem-me só para a pergunta penso que do Hugo Vieira, que é a questão do desinteresse. Eu acho que há dois sítios onde nós podemos ver, não no sentido de nós copiarmos, mas vermos coisas que estão a ser feitas nestas áreas. A primeira é o Quebec, onde os termos da discussão no Canadá mudaram substancialmente para melhor. Não é que o problema esteja resolvido, mas é interessante ver, do ponto de vista tecnológico, como é que numa comunidade muito dividida, a questão da chamada fake news e manipulação das emoções tem vindo a ser gerida de uma forma diferente. E a segunda é Taiwan. A segunda é Taiwan, que eu já referi há bocadinho, onde tem sido feito uma série de experiências a nível local a testar certo tipo de soluções tecnológicas, mas onde, para dar razão à pergunta de Hugo Vieira, o problema do desinteresse permanece. Ou seja, não é possível as pessoas estarem a votar por tudo e por nada. Onde é que está a linha que, no fim de contas, leva as pessoas a interessarem-se? E para acabar, para concordar com o Paulo Rangel numa coisa que é a questão da fiabilidade, ou seja, da verificação de identidade, ao mesmo tempo que se protege a privacidade em certo tipo de questões. É uma questão muito difícil, mas cá está. Existe a consciência de que o problema é real e será interessante, mais uma vez, perceber como é que ao longo desta década, no fim de contas, uma série de muitas pessoas e muitas instituições estão a trabalhar nestas questões que nós estamos a falar aqui. Mais talvez no mundo anglo-saxónico, mais talvez na Ásia, na Europa confesso que não sei muito bem, mas há coisas muito interessantes a acontecer e que nós, se calhar, poderíamos prestar mais atenção em Portugal em relação aos temas que aqui estamos a discutir, que são muito, muito importantes para o futuro da democracia em Portugal. Muito obrigada. E agora vai ser mesmo para terminar, vai ser agora mesmo a última ronda, porque estamos com uma audiência muito interessada, isso dá-nos muita alegria, obviamente. Temos então mais duas questões. Uma questão de Ivo Costa Santos. O que está em causa é que se o serviço que estas plataformas providenciam é ou não é um bem público, e se o que desejamos é manter privatizada a gestão destes bens públicos, que no limite poderão ser direitos humanos. Mas como pode a regulação ser exercida num espaço virtual, suprarregional e territorial e por isso suprajurisdicional? Ver este respeito a sugestão proposta por Francis Fukuyama na Foreign Affairs. E depois Pedro Sousa coloca esta questão. Numa reflexão do antigo para o atual, como podemos pensar a questão da verdade em resposta à demagogia? Já para Platão, um dos grandes problemas da democracia seria a sua parcialidade e potencialidade sempre de cair para poderes dos demagogos e a sua retórica falsa. Na nossa atualidade, a aparente ideia de um caos mediático e a sua interconectividade com mercados financeiros, vivemos uma suposta não-verdade de sistema fake news, onde predomínio é excesso de desinformação intermediado pelas grandes corporações e sua suposta imparcialidade e neutralidade. Como podem tanto os cidadãos como o Estado responder a tais dinâmicas, onde parecemos que caímos em lugares de não-verdade e ao mesmo tempo sempre semi-controlados num sistema de caos
e ritmos. Bem, e como admiti estas duas questões, então só mesmo a última questão e fecho mesmo, de Pedro Sousa novamente, poderá ser o agorismo defendido por muitos libertários, que seria uma ideia de retorno à ágora como sistema de troca e até dádivas entre indivíduos numa nova praça pública? Porque face aos atuais sistemas de vigilância de grandes corporações e grandes blocos de Estados, como podemos recuperar tanto essa ideia de espaço público como mesmo poder individual dos mercados financeiros? Serão os novos sistemas de peer-by-peer descentralizados no mundo digital, como demonstrado pelas criptomoedas e apps que diretamente levam o comprador, não broker, a entrar no mercado de ações, como sucedeu no caso curioso da salvação da empresa GameStop e levaram até um colapso de hedge fund da Wall Street. Então vou passar ao Dr. Paulo Rangel. Muito bem. Enfim, antes de me despedir, que vou despedir-me já no final desta intervenção, dizer só o seguinte, aqui quanto ao Ivo Santos, dizer que realmente eu acho que há aqui um ponto fundamental para todos nós, que é a regulação das redes sociais. Eu julgo que se há uma conclusão que se pode tirar deste debate e que foi logo enunciada e depois muito desenvolvida pelo Miguel como um ponto crítico, não é? Das nossas sociedades democráticas, é resolver, no fundo, a questão do espaço público. E, portanto, é assumir como espaço público. Eu, aliás, dei aquele exemplo, que é um pouco caricatural, mas que é esse de que hoje a distinção entre o público e o privado é algo que não tem nada a ver com o recorte liberal e até que está por trás dessas legislações de proteções de dados que para aí existem, não tem nada a ver com aquilo que era o tradicional. Mudou. As pessoas acham que certos aspectos da sua vida privada podem ser públicos sem problema absolutamente nenhum e vivem aparentemente muito bem com isso. E isso, do meu ponto de vista, é uma transição de paradigma. E isso também obriga a encarar estes parceiros como parceiros públicos e, portanto, sujeitos a um regime público. Há um problema que ele coloca, e esse sim é muito difícil, que é o problema de saber qual é a jurisdição em que nós vamos resolver isto. Quem é que vai arbitrar isto, não é? Se vamos para o governo mundial ou para o governo global e que depois tem regras para isto tudo em todo o lado, ou se nós temos de facto que encontrar outro tipo de regulação. Eu diria que os desafios, dizer que a regulação é a solução é uma questão, dizer que a regulação é fácil de fazer é outra. Um segundo ponto que queria só trazer aqui, que tem a ver outra vez com as fake news, como tem a ver com os estados de exceção. E mais uma vez eu introduzo aqui a dimensão histórica, porque para mim essa é a dimensão crítica que às vezes se perde nestas discussões. Vamos cá ver. Fake news houve toda a vida. A máquina de propaganda nazi ou soviética era brutal. E a revisão da história é um clássico, não é? E, portanto, e qualquer um de nós foi objeto de rumores, não é? Da escola primária até à sua vida adulta, variedíssimas vezes. Isso não deixam de ser fake news em pequenas comunidades, mas elas circulam, não é? E elas têm efeitos, e elas depois têm que ser, e depois é difícil contrariá-las, etc. Portanto, o que nós temos que pensar é, elas hoje têm uma capacidade de disseminação, não é? Muito grande, e elas hoje não estão sujeitas àquele escrutínio mediático que estavam antes, porque elas podem ser, são os editores, não é? São os próprios autores das fake news, e portanto eles têm uma capacidade de transmissão das mesmas em massa e diretamente, e isto é que é um problema novo que tem que ser também resolvido. Pronto, mas eu com isto, enfim, teria muito mais para dizer, mas resta-me despedir-me, agradecer muito a companhia absolutamente estimulante, seja do Miguel Monjardino, seja da Catarina Botelho, e, enfim, agradecer também a Serralves, porque me proporcionou um fim de tarde bem melhor do que aqueles que eu tenho tido nas últimas semanas. Muito obrigada, Dr. Paulo Rangel. E passava então a palavra ao Dr. Miguel Monjardino. Muito obrigado. Em relação à pergunta de Ivo Santos, eu devo pedir desculpa, mas eu sou um jurista medíocre e, portanto, não tenho conhecimentos para responder a essa pergunta. Não tenho conhecimentos para responder a essa pergunta. Em relação à pergunta de Pedro Sousa, eu dividiria a resposta em duas coisas muito, muito breves.
Esta conversa que nós estamos a ter aqui, e no fim de contas o apelo à história, fez-me lembrar a rádio. E é muito interessante nós irmos ao início do século XX, por exemplo, e lermos como a rádio foi vista na altura. Da mesma maneira que nós achamos que a internet favoreceria sempre a ideia da liberdade contra as autocracias, nós pensámos exatamente o mesmo com a rádio. E depois começámos a perceber que afinal a rádio também podia ser usado por autocratas, por ditadores. Basta ver, enfim, o que é que o Adolf Hitler fez, por exemplo, em termos de rádio, em termos de propaganda radiofónica. E, portanto, muitas das conversas que nós estamos a ter aqui sobre redes sociais são muito, muito parecidas com aquilo que aconteceu nas democracias europeias com a rádio, entre a euforia inicial e depois o cepticismo quando nós percebemos, isto afinal não é nada do que nós estávamos à espera que fosse acontecer. Portanto, se calhar uma das coisas que nós podemos fazer é recuar umas décadas e ver como o problema da propaganda, da desinformação e do uso da rádio como instrumento político das ditaduras da altura foi torneado pelas sociedades democráticas da altura. Porque vai-nos acontecer, já nos está a acontecer exatamente o mesmo. Ou seja, nós damos acesso, em termos europeus, a países que não dão acesso recíproco às democracias europeias nos seus espaços políticos. É perfeitamente possível ao Partido Comunista da China, por exemplo, fazer propaganda política em qualquer país europeu, e o inverso não é verdadeiro. O mesmo se passa, por exemplo, com outros países. Portanto, nós estamos a viver uma situação bastante parecida com aquela que nós vivemos há várias décadas. Eu, para acabar, diria o seguinte: sem verdade, não há democracia liberal. O espaço político onde a verdade não seja possível, a democracia não tem futuro. E, portanto, desde as escolas primárias, desde a defesa do jornalismo independente, há muita coisa que nós podemos fazer, acho eu, em termos de programas de discurso cívico que favoreça a ideia da verdade, embora, como o Paulo Rangel disse muito bem, sempre houve fake news. Aliás, basta ler Aristófanes para vermos, por exemplo, a crítica feroz e a manipulação da verdade já na democracia ateniense. O problema não é novo, mas eu acentuaria isso. Uma sociedade onde a verdade não é possível não tem futuro a democracia. Eu gostaria de concluir com isto. Muito obrigada. Queria então agradecer aos oradores as suas intervenções, que além de brilhantes, foram também clarividentes e apontaram inúmeras pistas sobre o futuro da democracia. Queria agradecer à audiência pelas interessantes e complexas questões que foram colocadas e, finalmente, mas não em último lugar, agradecer à Fundação de Serralves e a toda a organização deste evento. Queria também agora dar a palavra ao Dr. Rui Sousa para o encerramento deste debate. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. De facto, é para um agradecimento em nome da Fundação de Serralves e da sua Presidente, a Sra. Ana Pinho, aos intervenientes nesta conversa de hoje, pela sua disponibilidade, sobretudo pela partilha das suas ideias e dos seus conhecimentos. E deixar um convite a todos os que nos acompanham para que amanhã o façam também, numa conversa designada a palavra aos autores. E será exatamente com o ator Luís Miguel Sintra, que estará à conversa com o diretor da Casa do Cinema, Manuel Oliveira, António Preto. Até amanhã, muito boa tarde.